tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno e hoje nós vamos falar da população africana. No episódio passado nós tivemos aí falando sobre o apartheid e dessa vez nós vamos fazer uma análise sobre a população do continente africano. Lembrando que nós estamos chegando aí no final quase da nossa apostila, já no final do ano, então não deixem para enviar as atividades em cima da hora, concluam aí direitinho as atividades e mandem para o prof para garantir a notinha de vocês. Então, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Então tá aí, pessoal, dinâmica demográfica e fluxos migratórios. Isso aqui é falar da população africana. A página é a página 28 da nossa apostila. E a população africana é a segunda maior do planeta. Ela é uma população que nas áreas de deserto tem mais ou menos um habitante por quilômetro quadrado. Realmente lá no deserto tem poucas pessoas, mas eu não gosto de usar muito o termo de espaços vazios, porque mesmo sendo um deserto, existem pessoas que moram lá e transitam pelo deserto. Então vamos deixar um pouco essa questão de espaços vazios de lado, mas vamos dizer que existe lá um habitante por quilômetro quadrado. Já nas áreas mais povoadas, nós temos mais ou menos 100 habitantes por quilômetro quadrado, e aqui nós temos o exemplo do delta do rio Nilo. Para quem não sabe, o delta é onde o rio sai, é a formação em delta, como se fosse um triângulo. O rio tem duas saídas, tá? E ele é situado ali no Egito. Daqui a pouco nós vamos ver um mapinha de apoio com a população, mas já nos adiantando, a população se concentra em áreas próximas ao litoral, a maioria delas, e as margens dos rios, no caso aqui o rio Nilo, e também nos centros urbanos, as principais cidades dos países africanos, no caso Cairo no Egito, Lagos na Nigéria, Khartoum no Sudão, Kinshasa na República do Congo, Abidjan na Costa do Marfim e Joanesburgo na África do Sul. Beleza, então vamos ver agora essa tabelinha aqui. Essa tabelinha mostra pra gente alguns aspectos das populações desse continente. E aqui mostra pra gente também uma característica marcante: a elevada taxa de crescimento demográfico, ou seja, o crescimento lá está em ascensão, ele não é freado. A taxa de filhos por mulher chega aí a 4 filhos por mulher. Aqui também mostra também como exemplo que a Somália, o Chad e o Mali, a média chega a 6 filhos por mulher. Tá? E são países meio, vamos dizer assim, são países pobres, em relação aos outros da África ali. Bem, então tá aqui a taxa de crescimento anual do continente africano é de 2,6, da população. Se a gente for falar em região, regionalização, região, a África do Norte tem aí um crescimento de 1,9, a oriental 2,8, a central 3,1, a ocidental 2,7, a meridional 1,4, região de mais deserto, então a população não cresce tanto. Bem, a fecundidade, aqui repare que os dados são de mulheres de entre 15 e 49 anos.
né? E nesses países aí, ó, na África Central, onde tem a maioria do crescimento de população, né, são 5,9 filhos por mulher. E a expectativa de vida no continente africano, ali na África do Norte, é um pouco maior, também pela proximidade ali do Mar Mediterrâneo. Há também aqui a Oriental, que é mais próxima da Ásia, nos países que têm uma condição econômica melhor. Mas, mesmo assim, a expectativa de vida deles é muito baixa. E aí nós temos vários motivos para se ter uma expectativa de vida dessa. É a economia do país ruim, as doenças do continente africano, como a AIDS, o Ebola, entre outras doenças terríveis que eles têm lá. A questão das guerras civis que os países passam, e ações que os governos acabam não fazendo para combater esses problemas no continente africano. Vamos ver agora um gráfico da taxa de crescimento populacional médio na África. Ela pode ter diminuído um pouco nas últimas décadas e é de 2,6 ao ano, maior índice entre os continentes. E aqui nós podemos ver que a África Oriental e a África Central, onde tem os maiores níveis de crescimento, sei lá, de 0 bilhões, aqui é mais ou menos 500 milhões, né? Até 0. Então, se a gente for colocar numa escala, a gente tinha aqui menos de 500 milhões, né, em 1950, em todas essas regiões do continente africano. E agora nós temos lá, juntando todo mundo, mais de 4 bilhões de africanos. 4 bilhões sim, aqui em 2100. Isso aqui é uma projeção, tá, gente? Aqui em 2020, ó, ainda não passou de 1 bilhão, tá? Mas a previsão é que haja esse aumento na população africana. Uma prévia, partindo de 2020 até 2100, ó, eles vão passar lá dos 4 bilhões. Vamos para a página 29. Esse aqui é um gráfico, um mapa, né, muito interessante da gente olhar. Esse mapa mostra para a gente a questão do crescimento da população. Ele é um mapa de anamorfose. O que é anamorfose? Ele mostra a proporção de população fazendo com que mude ali o formato, onde cada região que tem maior crescimento vai ficar meio assim estourado o mapa dessa região. Então, onde há o maior crescimento é onde o mapa vai estar estourado. Pode parecer estranho, né, o mapa mundial assim, mas não é não. Isso aqui é feito de propósito para demonstrar onde está crescendo mais a população. Então reparem aqui que no norte da África, aqui, né, na porção ocidental, vai crescer um bocado aqui. Em 2018 teve esse crescimento bem grande. Aqui também, na parte sul, alguns países do Oriente Médio, da Ásia, aqui também. No caso aqui a China com alguma redução e a Índia, né, crescendo bastante aqui. Vamos passar aqui para a previsão a 2050 e olha para comparativo, ó.
o mapa da África bem mais gordinho, né? Essa forma de representar é porque até 2050 essa população deve estar chegando ali perto dos 2 bilhões de pessoas. Reparem aí que em alguns lugares fica um pouco mais fino até, mas no continente africano, aqui na Europa, por exemplo, o mapa vai afinando, mas na África não, vai aumentando aqui a grossura do gráfico, porque a população ela vai aumentando. E agora a projeção para 2100. Olha lá, galera, muita gente no continente africano. A pergunta que fica: será que a produção de alimentos vai ser possível com tanta gente? Será que todas essas pessoas vão ter direito a alimento e água? Água, o continente africano é um continente que tem vários rios importantes, assim como o nosso aqui na América do Sul, mas reparem aí, na América do Sul aqui afinando, Europa mais ainda, e aqui a quantidade de pessoas, mais de 4 bilhões. Então é isso, é um mapa para a gente fazer um comparativo da subida dessa população, esse crescimento. Reparem aqui também que a Rússia, ela diminui bastante, vai secando praticamente, né? A população vai diminuindo bastante. Aqui na página 30 nós temos as famosas pirâmides etárias, que nós estudamos aí algumas unidades atrás, e então nós vamos aplicar elas aqui para o continente africano. Essas pirâmides etárias mostram para a gente que, por exemplo, a Etiópia, diferente da Tunísia, a sua pirâmide etária ela tem uma base larga, e lá sua ponta lá em cima é fina. Vamos explicar isso? Então nós temos aqui de 0 a 100 anos, tá? Aqui é a idade, 0 a 100 anos. E aqui nós temos a população masculina e aqui nós temos a população feminina. Reparem aí que a população masculina e feminina está bem equiparada, né? Bem parecida aí. Já aqui nós temos uma pirâmide etária, que é do país da Tunísia, e ela está ali com a sua base ainda larga, bastante jovem, bastante adulto, mas já passando aqui por uma espécie de transição, então você já tem mais idosos ali com 60 anos, tem adultos com quase 40 trabalhando. Aqui os jovens de 10 a 20 anos são poucos, e aqui nós temos um crescimento na quantidade de crianças que acompanha aqui essa parte de cima. A população, essa população ela tem mais homens do que mulheres, se a gente for considerar essa base aqui, nascimento de mais homens. Ela chega aqui, passa dos 450, bastante, né? Então, aqui nós temos uma base com bastante crianças, e temos aqui poucos idosos, então vamos dizer que essa população aqui ela está em fase de crescimento, e essa aqui não, essa aqui já está indo para a fase de envelhecimento. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre um grande problema que tem no continente africano, que é a questão da mobilidade espacial. E a ONU é quem vai ajudar essas pessoas de alguma forma, entre outros órgãos aí,
esses órgãos que lidam com pessoas que fogem dos seus países de alguma forma por conta dessa violência de conflitos armados, né? Baixa oferta de emprego, falta de alimentos, fatores naturais, e aí nós temos aí as estiagens prolongadas, né? Os sistemas sazonais de chuva. No Brasil nós também temos o sistema sazonal de chuva. Nós também temos os migrantes do clima. E na África isso é comum. Mas no continente africano a questão é que a população é muito grande. E quando eles se deparam com esses problemas, acabam tendo que morar em acampamentos como esse. Vocês estão vendo aqui. São acampamentos improvisados. Nada de saneamento básico, né? A coisa é bem complicada mesmo nesses acampamentos. E eles ficam aí por bastante tempo, tá? Já estamos quase no fim da nossa aula, mas vamos falar agora um pouquinho sobre as migrações. Vamos olhar esse mapa aí, dar uma mexida com esse mapa, que ele é um mapa interessante, mostra pra gente os fluxos migratórios dentro do continente africano. Assim como acontece no Brasil e na América, nós temos lá a fuga de cérebros, que são a fuga das pessoas que de alguma maneira conseguem se formar e acontece, conseguem aí no caso uma oferta de emprego em outro país, ou migram, né, às vezes muitas vezes ilegalmente, entram em outros países e acabam levando todo o seu conhecimento, né, para esses países, tá? Deixando ali então em falta desses profissionais no continente africano, e em outros continentes também acontece isso, tá? Bem, então vamos observar um pouquinho desses fluxos migratórios. Não se esqueçam que a primeira coisa que a gente tem que ler no mapa é o título. Nunca esqueçam disso. Tá lá, ó. Migrações internas e externas. Mapinha de 2010, mas está valendo ainda. Vamos lá. Bem, aqui nós temos Costa do Marfim como maior centro de migração, né? Reparem que, assim como vimos anteriormente, a população do litoral ela é maior, tá? Reparem aqui, ó, também, ó, na África do Sul, bastante fluxo em direção à África do Sul, pouco saindo. É só aqui em Botsuana que você tem algum fluxo de saída, mas a maioria do fluxo é indo para esse grande centro que é a África do Sul. Temos aqui também do litoral para o Zimbábue, do litoral para o número 3 é Malawi, ou melhor, Malawi. Então nós temos um fluxozinho aqui. Aqui também na Tanzânia, fluxo de saída é pequeno, maior fluxo chegando. República do Congo, e aí você tem fluxo de saída e entrada, né? País que passou por guerra civil. Etiópia, um país que teve a questão da fome muito mostrada nos anos 80, começo ali dos anos 90, né? Hoje tenta se reestruturar, restabeleceu aqui nessa área com esses outros 3 países, né? A Eritreia, Somália e o Sudão, restabeleceu um acordo de paz, para melhorar a vida deles aí. Já os países daqui, ó, a questão da migração fica ruim por conta do deserto, tá? Essa faixa de deserto tem aqui no Trópico de Câncer, dificulta um pouco a migração daqui para cá, mas isso não impede, através de navio, né, que se entre por aqui pelo Mar Vermelho, acaba indo para o Egito, para a Líbia, tanto legalmente quanto ilegalmente também.
Bem, esses países daqui do norte estão numa situação um pouco melhor, apesar de ter alguns conflitos aqui na Líbia, e também na parte do Oriente Médio aqui. Guiné, Mauritânia, Mali, Nigéria, todos esses países aqui, Níger, possuem e fazem um fluxo muito grande desde o tempo da colonização, da colonização portuguesa, inglesa e alemã, holandesa também, né? Chegou aqui no litoral. Então, desde esse tempo existe um fluxo muito grande de pessoas. Essas setas maiores, essas setas amarelas, você tem aqui uma migração para a Europa bem grande, do continente africano, principalmente entrando pela ilha da Sicília, aqui, que é o ponto mais próximo aqui, do mar Mediterrâneo, continente africano. Você tem também uma fuga de pessoas para o Oriente Médio, apesar da situação no Oriente Médio também não ser lá essas coisas, tem essa seta grande de pessoas, 3 milhões de pessoas já migraram para a Ásia e Oriente Médio. No caso aqui só para a Ásia, 248 mil, para a Oceania 359 mil, e aqui para a América do Norte 1.681.000. Na América Latina bem pouquinho, 29 mil pessoas. Então, para você entender esse mapa aqui, é só você reparar nas setinhas aqui, Cada setinha mostra um número de imigrantes, de pessoas que migram dentro do território. Aqui as cores das setas, e aqui nós temos os países que não dá para ler o nome aqui, fica representado aqui, tá? Para terminar, nós vamos falar um pouquinho das condições de vida da população africana. Vou ler aqui um instantinho para a gente. Outro fator que indica as condições precárias em que vive grande parte da população do continente africano são as doenças, como a tuberculose, o cólera, a malária e a AIDS. Para se ter uma ideia, o continente africano é a região do mundo que concentra a maior quantidade de mortes provocadas pela AIDS, com 70% dos casos. Bem, a questão na África vai também pelo lado da contaminação. Se você tem 70% de casos, logo você tem uma quantidade muito grande de pessoas carregando o vírus da AIDS, E aí tem que se ter cuidados, proteção. Aqui eles apontam como problema a falta de informação, saneamento básico precário, a desnutrição, e assola aí a maioria da população africana. Também tem aqui a falta de recursos, para a prevenção dos tratamentos, dessas doenças. Falando um pouco na questão da educação no continente africano, além de ter baixa qualificação as pessoas, e aí tem-se a dificuldade também de conseguir postos de trabalho, tem o problema do analfabetismo. Se a gente comparar países da Europa, América do Norte, por exemplo, Estados Unidos, Cuba, isso fica evidente. Por exemplo, o Chad aqui, 77,7 pessoas são analfabetas no país. Gente, isso é um número absurdo. Mais da metade da população desse país é analfabeta. Aqui também, República Centro-Africana,
é Níger. Então aqui a educação está sendo ainda para aqueles que detêm algum poder, né? Porque aqueles poucos que têm acesso à educação que vão dominar essa massa de gente. Já foi assim no nosso país um dia e ainda é assim nesses países. Já na África do Sul a situação é um pouco melhor, apenas 5,6 pessoas são analfabetas, e no Zimbábue ali 11,3 são analfabetos, o que eu já acho bastante. Podemos ver aqui que o problema da falta da educação também cria mais tarde outros problemas, como a falta de emprego. E aí, se você for colocar isso em dólar, olha quanto essas pessoas vão ganhar: 1,9 dólares, 1,90 por dia. Isso é muito pouco, gente. Como que essas pessoas conseguem viver dessa forma? E aqui ele mostra, a nossa apostila mostra os países que estão ali na linha da pobreza: Chad, Burkina Faso, Etiópia, Níger, Somália e Sudão do Sul. Mais 60% da população está em condições de pobreza extrema. Portanto, dessa forma, esses países acabam precisando de ajuda internacional. Lembrando que a nossa economia brasileira e a da maioria dos países hoje é capitalista. Então existe essa relação entre riqueza e pobreza. O sistema teria que ser mais igual para que essas pessoas não passassem por esse tipo de coisa. Eu espero que vocês tenham entendido sobre o nosso assunto de hoje e até o próximo vídeo.